Olá, olá, desamada e hipócrita sociedade brasileira. Começamos hoje com mais um novo episódio da nossa primeira temporada do podcast Brasil Informação. Eu me chamo Ingrid e sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso programa. E hoje nós continuamos com a incrível companhia do convidado Luiz Malcher. Oi, aqui é o Luiz e protejam suas vergonhas, crianças. Referências, hein? Fiquem atentos. Bem, e para você que quer saber o que nós iremos falar hoje, fique de ouvidos bem atentos que eu já te explico. Vamos iniciar com a carta de Pero Vaz de Caminha. Bem, essa carta, ela foi um relato dos primeiros contatos dos povos indígenas com os portugueses, no período aí de 1500 aproximadamente. Ela era endereçada ao rei vigente naquela época, rei Dom Manuel, com o principal objetivo, pelo menos ao que ele Caminha narra, né, na sua obra, diz que é uma mera observação. Mas com o passar da narrativa, a gente entende que aquele relato ele foi com a finalidade principal de relatar quais eram as matérias-primas daquele lugar, para que no futuro fossem explorados. Tanto é que esse relato, essa carta, ela só foi descoberta muitos anos depois, porque ao chegar até o rei Dom Manuel, foi escondida para que os outros países não soubessem desse novo território, não tivessem conhecimento das matérias-primas existentes, pois eles queriam ser os únicos a ter acesso. Já que as políticas econômicas daquela época funcionavam da seguinte forma: em chegar primeiro level, as missões marítimas tinham esse intuito de chegar ao território, já serem considerados os donos daquele território e fazer o que quiserem fazer. Era basicamente assim que acontecia. E não foi diferente na nossa história. Os portugueses chegaram, nomearam o território de a Terra de Vera Cruz, hoje o Brasil, e se designaram donos do território, não só do território, mas também de tudo o que o compunha. E se torna bem evidente as intenções dessa viagem. Acredito que é logo no início da carta que fala sobre o capitão da embarcação conversando com dois indígenas, dois nativos. Ele aponta para uma coisa em específico feita de ouro. Ele pergunta se tem e os indígenas falam que tem. Ele aponta, se não me engano, para a prata também. Eles confirmam. Ele começa a apontar para outras coisas, como por exemplo o vinho que eles levavam. Os indígenas não gostavam do gosto. Enfim, animais, eles apontavam para uma galinha, eles nunca viram aquilo porque não era um animal daquela região. Mas você vê, baseado naquela descrição, que o interesse pelo ouro e a prata se tornou muito maior do que as outras perguntas em questão que ele fez ali. Tanto eram os objetivos deles, principalmente econômicos, que esse achamento que a gente geralmente escuta por aí, e também é o que ele narra na carta, diz que os portugueses acharam aquela terra pela primeira vez, que era algo totalmente novo. Não é bem assim. Lá no início, na leitura, a gente percebe que os portugueses, navegantes portugueses, já tinham uma noção. Na verdade, eles já sabiam para onde eles deveriam ir, porque eles narraram os caminhos todos que deveriam ser feitos. Eles narraram as vegetações, os animais que habitavam ali antes de chegar ao território. E assim que eles tiveram o primeiro contato com os nativos daquele território, pediram-lhes para que abaixassem suas armas. E eles abaixaram. Então eu sugiro o pensamento: como é que em um primeiro contato entre povos, entre culturas totalmente diferentes, essa recepção ela é tão branda, né? Como foi relatado na carta. Sugere então que eles já tinham ido ali, já conheciam o território, já tinham tido contato com os nativos. Então esse pensamento de que foi descoberto, ele é falacioso. E esse é um tópico que eu sempre vou relembrar conforme nós falarmos das três obras. Naquele tempo, a escrita, a literatura, ela era dividida em três formas que retratavam o período colonial aqui do Brasil. Ou era um relato de um mercenário que veio para saber o caos que era o Brasil e relatou isso, ou era de um padre, um jesuíta que veio para cá e retratou a sua jornada, retratou o que acontecia aqui, ou era mensagens referentes à coroa.
Então ele retratava as coisas daqui e passava diretamente ao que seriam seus superiores. Por que eu estou citando isso? É muito importante ter isso em mente quando nós formos falar dessas 3 obras. Quando a gente falou sobre a ótica cristã, ela ter esse grande peso no que seria até mesmo na interpretação da obra, vai partir disso. Eu acredito que se torna mais pesado, assim, em relação a peso da cultura cristã fazendo diferença na narrativa, a gente pode tirar o relato dos jesuítas, afinal esse era o trabalho deles aqui. Eles tinham como foco, além de evangelizar os indígenas, eles também tinham que manter os homens na linha, sabe? Os homens que vinham para cá. Então a gente tem a festa de São Lourenço, que tipo, quando você vai ler, você vê, bom, aqui tem um peso muito grande da religião católica. Em curtas palavras, a representação da religião católica sobrepujando uma outra religião, que no caso é dos nativos daquele lugar. Você tem uma que eu considero meio termo, é a Carta de Caminha, que se encaixa no tipo de escrita que era direcionada à coroa. Ela tem o seu peso religioso, você vê em vários momentos da obra, não somente o peso religioso, como o desdém à religião indígena, como se eles fossem tolos ou coisa do gênero, mas você pode ver uma característica muito evidenciada ali, que é o padrão de beleza que eles mesmos apontam, sabe? Quando eles veem os indígenas pela primeira vez, eles apontam as características que eles acham marcantes ali. Então eles veem, eles possuem belos narizes, belos queixos, uma pele um tanto parda. E quando ele puxa esse exemplo, uma pele parda, uma pele um tanto castigada pelo sol, a gente vê o que ele considera como uma imperfeição. Quando ele considera como, eles têm bons narizes e bom queixo, por exemplo, eles comparam os índios a eles, porque são características que eram próximas ali, mas como é uma pele diferenciada, algo que eles não consideram como beleza, aí você já puxa a própria escravidão como exemplo, que não era uma característica bela ao olhar deles. E aí que a gente começa a entender o quanto que o pensamento cristão vai reverberar pela narrativa. Tanto é que, como o Luiz falou, eles os adjetivam como seres bonitos, porém pardos. E aí, com esse pensamento, de certa maneira, eurocêntrico, né, de se colocar superior perante as outras etnias, perante os outros indivíduos, como eles fizeram com os indígenas, é que eles começam a ter um contato mais profundo com os nativos, dentro do que o Caminha relata, de uma maneira abismada, as primeiras características dos indígenas e vai os caracterizar como seres ingênuos e inocentes por conta da sua falta de vergonha. E aí que vai entrar já a sua visão católica cristã, designando-os como seres sem vergonha, que não tinham respeito nenhum com Deus que eles acreditavam, por conta que eles não usavam nenhum tipo de vestimento. E eu lembro que da primeira vez, quando eu li, eu achei um tanto curioso quando ele se referia sempre como vergonha, vergonha, vergonha. Eu, a princípio, não tinha entendido isso, até que eu vim me tocar que, eles estavam se baseando no próprio conceito. Eles estavam se baseando tanto nos preceitos cristãos como nos conceitos da própria civilização portuguesa. Então, quando eles apontavam aqueles indígenas que, exibiam sua vergonha, não sei o quê, é porque aqueles indígenas não estavam seguindo o jeito de agir que os portugueses estavam acostumados. Mas eles sempre apontam essa vergonha como se fosse uma ingenuidade. Aí vai aquele ciclo, ele aponta como uma ingenuidade e ele aponta isso como algo negativo. E essa falta de vergonha, que é evidenciada em toda a narrativa por conta da falta de roupas indígenas, Caminha inferioriza os nativos daquela região de tal forma que os considera animais, bárbaros, que não entendem nada, que não sabem falar e que por isso não possuem nenhuma religião, não possuem cultura nenhuma. Para os viajantes daquela época, os nativos eram como uma tábua rasa que eles precisavam preencher. Também quando ele sempre fala em relação a sem crença. Ele aponta o sem crença como se a cultura presente ali não importasse mais, porque tecnicamente
o Deus cristão agora está presente naquelas terras. Então, tudo que se referia à história ou à própria fé nativa daquelas pessoas não importava mais, porque eles estavam ali para levar a palavra para aquelas pessoas. E isso é bem curioso quando é em relação a esse sem crença, porque eles não acreditam na fé daqueles nativos, mas eles veem a necessidade de ter aqueles nativos ao lado deles. Então, aí que a gente faz a relação com essa obra e a festa de São Lourenço, porque baseado nesse conceito de eles não têm fé, a gente vai trazer a nossa fé para cá, e é aí que eles vão acreditar em algo, que começa o sincretismo, eles começam a adaptar os contos a algumas figuras que eles consideravam que tinham uma mensagem boa para o cristianismo. Essa questão de precisar, né, de ter a necessidade de juntar-se aos nativos, vem de encontro com o objetivo econômico, já que são os indígenas que conhecem o território, são eles que são uma mão de obra braçal dos portugueses, porque para os portugueses esse tipo de trabalho ele não era bem visto. Então, quem deveria fazer seriam os povos inferiores, no caso os indígenas, como viriam a ser os africanos mais posteriormente. Então, essa dominação, ela vem por conta não só desse catolicismo, mas também por conta da economia. Além disso, eu acho importante salientar esse ponto sobre a descrição das mulheres indígenas em relação aos relatos feitos em relação aos homens indígenas por Caminha, é que quando ele fala sobre mulher indígena, ele coloca muitos detalhes sensuais ou dá uma atenção exagerada à nudez da mulher indígena, enquanto que na descrição do homem indígena, ainda que ele fale sobre a vergonha ela é citada mais nesse contexto religioso, né, do dogma, e não tanto dessa questão sexy, enquanto a mulher ela é mais vista perante esse pensamento de objeto sexual. Tanto é que ele faz uma comparação entre a mulher indígena e a mulher portuguesa. Numa passagem ele coloca que a mulher portuguesa ela teria vergonha das vergonhas da mulher indígena, ou seja, a mulher portuguesa ela sentiria inveja da sensualidade da mulher indígena. E aí que surge então esse pensamento da mulher brasileira como sensual, bonita, gostosona, mas não só desse relato, é claro, vem ainda de uma construção mais enraizada da história do Brasil, mas a gente vê que começa por aqui, a partir desse relato de Caminha. Isso na visão dos portugueses, é claro. Entendemos hoje que a cultura indígena ela é complexa, mas partindo dessa narrativa, a visão, principalmente pela visão da doutrina cristã, era essa forma que eles viam os indígenas e os caracterizavam. Se bem que essa complexidade da cultura indígena, ela é ainda pouco conhecida e muitas vezes ignorada por grande parte dos indivíduos brasileiros. Às vezes ignoram fazer parte dessa etnia que corre no sangue ou não tem interesse em buscar conhecer, entender o seu lugar de pertencimento e como foi que ele ocorreu. Até aqui a gente consegue observar o surgimento desses preconceitos que se enraizaram na nossa sociedade. Preconceitos de raça, preconceitos de cor, de religião, vem da nossa gênese histórica e que nos constituiu por muito tempo e que nos constitui ainda. E você falou uma coisa interessante em relação à população não se importar ou dar pouca relevância tanto para a história indígena quanto para os próprios indígenas. A gente pode tirar isso como base a nossa realidade atual. Eu lembro que um professor meu de cultura religiosa na faculdade, ele falou, e ele foi bem sincero mesmo, que você ser um indígena no Brasil é algo bem complicado. Por quê? Porque atualmente, se você quer ficar nas suas terras, você vai ter um problema, porque garimpeiros vão estar naquele negócio de, querer suas terras, ou fazendeiros vão estar do mesmo jeito, ou seja, você sempre vai ter o risco de perder as suas terras, perder a sua vida ali. E se você quer, talvez, procurar uma comodidade ou coisa do gênero, que a gente já tem algumas tribos que se tornaram mais adaptáveis, você é taxado como se você não fosse mais um indígena por causa disso. Então,
algo bem complicado, sabe? Sim, é importante você ter relatado isso, porque foi através desses relatos de 1500, aí, dos relatos do período colonial, que surgiu esses estereótipos em relação aos nativos, em relação aos indígenas. Quando o indígena se coloca perante a sociedade de uma forma mais moderna, por exemplo, se ele utiliza o celular, ele já é considerado por esses indivíduos como não indígena, como se o que fizesse ele ser indígena seria uma condição e não toda uma formação histórica. O indígena, ele passou e perpassa por muitas mudanças e nem por isso ele se torna menos indígena por conta dessas transformações. Mas mesmo assim, esse pensamento categórico ainda existe e persiste na sociedade brasileira como reflexo dessas narrativas coloniais. E aí, mais adiante, ele falou sobre os degradados e falou sobre a relação deles com os indígenas, citando que essa relação ela era principalmente, como a gente já citou, econômica e de dominância religiosa. É tanto que, já finalizando, Caminha, ele se dirige à Vossa Alteza, que seria Dom Manuel, e diz que esses indígenas eles deveriam ser salvos e que era da Vossa Alteza essa missão, era de Deus essa missão de salvá-los. Então é isso, ficamos por aqui. Primeiro quero agradecer mais uma vez ao convidado Luiz Moncher por topar fazer esse diálogo comigo e a você que está escutando este episódio. Então é isso, crianças. Obrigado por assistir mais esse episódio. Como último recado, eu gostaria de pedir que vocês lavassem bem suas mãos e se hidratarem bem. São tempos difíceis, então todo cuidado é pouco. É verdade, galera. Vamos se cuidar. Use máscara, muito álcool em gel e cuide bem de quem você ama. Esse é o meu recado final. E a gente se fala no próximo episódio.